Então, o assunto é privatização. A gente tem tido uma preocupação grande com o avanço do setor privado sobre a educação brasileira. E eu vou falar de duas formas que a gente tem visto esse avanço. O primeiro é o setor privado ocupando o lugar do Estado, ocupando o lugar do Congresso Nacional, ocupando o lugar do Poder Executivo, formulando política educacional. Como é que se faz isso? Eu vou dar como exemplo a formulação da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento de política pública elaborado pelo Estado brasileiro. Deveria ser formulado pelo agente público. No entanto, o que é que nós temos assistido? Nós temos assistido a presença de um movimento forte, que se chama Movimento pela Base, que é composto pelo setor privado, especialmente aquelas fundações e institutos ligados aos bancos, né? Instituto Unibanco, Itaú, BBA, mas também os outros institutos privados ligados às fundações, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, Instituto INSPER, Instituto Natura, Instituto Boticário, que são setores do campo privado e que tiveram uma presença extremamente relevante na escrita, na produção da BNCC e agora, mais do que estar presente na formulação, estarão presentes na implementação dessa base curricular nos municípios e nos estados brasileiros. Ou seja, aquela ação que era para ser uma ação pública acaba se tornando uma ação privada. E aí cabe a nossa pergunta: o que é que o setor privado tem tanto interesse assim na formulação e implementação de uma política pública educacional? O que ganha a Fundação Lehman atuando tão fortemente numa base curricular para a escola pública? Com certeza não estão fazendo isso por benemerência, não estão fazendo isso como um ato de voluntariedade, mas estão fazendo isso porque tem interesse em pelo menos interesses de duas formas. O primeiro é o empresariado nacional que está dizendo para a população brasileira o que é que elas têm que ser. É o empresariado nacional que assume o lugar de dizer qual é a educação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E o segundo é porque tudo isso é feito com recurso público. Essas empresas não estão colocando dinheiro seu nessas ações, mas elas estão utilizando de recursos públicos via parceria público-privado para realizar ações que até então eram do Estado. Um outro aspecto da privatização tem a ver com o cenário que se aproxima e que vira e mexe, ele ronda a universidade pública brasileira. Nós temos ouvido falar, né, a partir de um certo lugar de fala marcado pelo processo eleitoral, de uma intenção de privatizar as universidades. A quem interessa privatizar a universidade pública? Nós sabemos que é a universidade pública no Brasil que produz 90% da pesquisa científica. A quem interessa dizer que a área de ciências humanas não devem se preocupar tanto com a produção científica? Que projeto de sociedade está posto quando nós destituímos da universidade a autonomia da qual ela precisa para produzir ciência e tecnologia nesse país? A quem interessa a privatização da universidade? Não é a população brasileira, não é o povo brasileiro, não é aquelas pessoas que dependem da universidade pública para realizar de fato um projeto de sociedade diferente daquele que está aí.